Pessoal, boa noite, já estamos 10 minutos atrasados. Dr. Rogério dispensa a apresentação, né? Todo mundo conhece. Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença do Dr. Rogério. Isso aqui é a primeira aula, vamos dizer assim, a primeira reunião que a gente está fazendo desse grupo, que eu quero que mensalmente a gente venha a se reunir para discutir assuntos do dia a dia da emergência. Algumas vezes vamos discutir casos de pacientes, algumas vezes vamos discutir sobre terapia. Hoje aqui o Dr. Rogério vai falar um pouco sobre antibiótico na emergência, que é uma coisa muito importante. A primeira dose do antibiótico tem que ser hoje o mais precoce possível, o paciente com choque. E a gente vê muitas vezes que esse paciente ele perde aquele time, aquela hora, muitas vezes por difícil até acesso às vezes ao antibiótico na emergência. Então a gente tem que primeiro saber qual é o antibiótico, saber o que tratar e tratar da forma mais rápida possível. Então acho que essa aula é muito importante para a gente da emergência, né? A gente como médico. E agradecer a presença do Dr. Rogério, agradecer a vocês também. Boa noite a todos, então. Eu gostaria de agradecer muito ao Nixon, acho que é uma iniciativa muito importante essa da gente estar trabalhando essa questão de educação continuada médica, né, que é uma coisa que eventualmente a gente não tem de uma forma tão intensa no hospital. E às vezes a gente, quando está trabalhando na emergência, a gente pensa que a gente está ali de uma forma meio provisória, assim, né? Nem sempre a pessoa quer ser um emergencista, mas nesse momento que ela está ali, ela procurando dar o melhor de si, ela procurando fazer o melhor e entender o máximo daquilo que ela está trabalhando, ela vai conseguir fazer com que aquele período tenha o máximo de proveito, tanto do ponto de vista da sua formação médica, quanto também do ponto de vista da evolução do próprio paciente. Uma coisa boa da nossa emergência é que a gente vê que tem várias pessoas que já estão há um pouco mais de tempo na emergência, antes tinha uma rotatividade muito alta, então eu acho que isso vai facilitar também para essa questão da educação médica. Quanto aos antibióticos, realmente não tem como a gente falar em 1 hora ou em 40 minutos sobre a questão de antibiótico terapia de uma maneira geral. Então eu selecionei, na verdade, os pontos principais quando a gente fala de uso de antibiótico na emergência, e entre eles, naturalmente, está essa questão que o Nixon colocou, que é do tempo de início do antibiótico. Bem, pode passar o vídeo. Então, quando a gente olha para as funções do médico emergencista em termos de antibiótico terapia, a gente tem que pensar em 2 funções principais. Então, primeiro, rastrear aquele paciente que tem uma infecção grave, porque eventualmente o paciente pode estar com uma infecção grave, como já testemunhamos acontecer algumas vezes, por exemplo, pacientes que estavam com quadro de meningite, pacientes que estavam com quadro de sepse, e às vezes escapa a triagem justamente pelo fato de a gente não ter uma metodologia tão boa para detectar esse paciente que está com uma infecção grave. Então, a gente conseguir rastrear e detectar rapidamente o paciente que tem uma infecção grave é uma forma da gente conseguir chegar ao nosso objetivo, que é a introdução precoce da antibiótico terapia apropriada para o paciente. Bem, a sepse, então, ela é uma das causas mais comuns de mortalidade do nosso tempo, relacionadas ao atendimento de emergência. A mortalidade na sepse está diretamente relacionada à antibiótico terapia, independente do foco onde ela se originou. Então, aquele paciente que tem uma infecção grave, que se torna séptico, ele é um paciente que vai ter uma taxa de mortalidade extremamente alta e a taxa dele de mortalidade durante a internação hospitalar depende basicamente, então, do meu início da terapia, do modo que eu comecei a tratar esse paciente. Se nós pegarmos em UTIs, estudos de pacientes que ficaram sépticos em UTI, nós temos por volta de 42% de mortalidade. E fora de UTI, isso varia entre 30% a 50% de mortalidade, esse paciente que é identificado na emergência. Na nossa realidade brasileira, a gente vê que a maior parte dos pacientes que chegam sépticos ao hospital, eles não vão imediatamente para uma UTI. As 6 primeiras horas, que são as horas críticas para o manejo desse paciente séptico, ocorrem na emergência do hospital. Próximo. Bem, aqui para a gente comparar só essa questão, esse aqui é o registro de sepse, então que é do estudo Progress,
ele mostra então que em diferentes tipos de hospitais e em diferentes locais a gente tem mortalidades muito diferentes em relação à sepse. Então, aqueles pacientes sépticos que chegam via pronto-socorro, né, eles têm, no Brasil, em hospitais públicos, cerca de 62% de mortalidade. É uma mortalidade bem acima da mortalidade que ocorre no mundo, que é de 26%. Então, o potencial que nós temos para melhorar esse tipo de atendimento é muito grande. Quando a gente compara com os hospitais privados, ocorre a mesma coisa. Qual que é a diferença básica entre o hospital público e o hospital privado? Não temos os mesmos tipos de antibióticos? Não é geralmente médicos de mais ou menos a mesma formação que estão no público e no privado? Então a diferença fundamental, eu acredito que seja o tempo. O tempo que a pessoa leva até chegar ao atendimento, até chegar ao diagnóstico e até chegar a introduzir a antibiótico terapia. Quando a gente compara a questão da antibiótico-terapia apropriada na sobrevida, então a gente só tem estudos retrospectivos, naturalmente, a gente não pode pegar e tentar introduzir uma antibiótico-terapia inapropriada para comparar com um estudo duplo cego, né? Então a gente tem que obrigatoriamente tentar dar uma antibiótico-terapia apropriada. Então, quando a gente compara o percentual de sobrevida dos pacientes que recebem terapias apropriadas e inapropriadas, a diferença é muito grande. Então, tanto eu tenho que ter uma terapia rápida, quanto eu tenho que ter uma terapia que dê cobertura para o agente etiológico que está causando essa infecção. E aqui a gente vê a diferença que existe na sobrevida do paciente de acordo com o tempo que levou para se introduzir o antibiótico quando ele se tornou séptico. Isso aqui definido sepse, nesse estudo, basicamente, foi o paciente que estava hipotenso ou com lactato elevado, certo? Que tinha um quadro infeccioso, naturalmente. Bem, então a gente vê que na primeira hora, se nós introduzirmos um antibiótico apropriado, nós vamos ter por volta de 80% de sobrevida. Quando nós tivermos por volta de 24 horas para introduzir o antibiótico, se demorar 24 horas para nós introduzirmos, apenas 10% de sobrevida. Então, a cada hora adicional que nós demoramos para colocar o antibiótico para esse paciente, nós vamos ter 8% a mais de mortalidade. Então, o ideal é que eu introduza o antibiótico na primeira hora após o diagnóstico de que o paciente está hipotenso, ou está com lactato elevado, ou que está com a suspeita de uma infecção grave. Então, o tempo é o ponto crucial quando a gente fala em termos de antibiótico terapia. Por que nós não conseguimos, muitas vezes, cumprir esse tempo que nós deveríamos, então, cumprir? Bem, primeiro, porque a gente demora para reconhecer a sepse. Então, você tem que ter um diagnóstico de infecção, tem que ter um diagnóstico de que o paciente está hipotenso ou hipoperfundido, e tudo isso demanda que o paciente passe pela triagem, depois da triagem ele vá até o médico, o médico vai examinar, muitas vezes vai solicitar exames laboratoriais, e isso vai fazer com que o paciente tenha uma demora para receber o antibiótico. Depois nós temos a questão da terapia inapropriada ou a demora por outros fatores. Primeiro, na hora de administrar o antibiótico, você simplesmente prescreve o antibiótico, mas não especifica para a enfermagem que ele deve ser feito agora, nesse momento. Qual que é a prática da enfermagem quando você prescreve uma medicação para um paciente que você está internando? Ela apraza. Então, se você aprazar o antibiótico para dar daqui a 3 horas, você vai ter 24% a mais de mortalidade. Certo? Então, é muito importante que você, quando prescreve a primeira dose do antibiótico, você já diga para a enfermagem: olha, isso aqui é para fazer agora, nesse momento. Certo? Depois nós temos questões logísticas. O que é questão logística? Para você poder administrar o antibiótico, muitas vezes você precisa fazer a internação do paciente, depois vai precisar ser pego na farmácia esse antibiótico, então vai ter a fila da farmácia, a farmácia vai ter que liberar a medicação, até chegar com a medicação, preparar e administrar, só essa logística já leva mais de 1 hora. Então nós devemos ter maneiras de você ter um kit de sepse na emergência, de forma que você possa administrar o antibiótico de uma forma mais rápida para o paciente.
Depois nós temos a questão do não reconhecimento dos fatores de risco para patógenos multiresistentes. Então, às vezes, o paciente ele está séptico e ele tem um fator de risco específico. Por exemplo, ele fez uso de antibiótico terapia de amplo espectro há pouco tempo, né? Ele tem histórico de internação ou de procedimentos invasivos recentes e você, às vezes, não reconhece esse fator como sendo um fator de risco para ter um patógeno multiresistente. Então, isso acaba muitas vezes fazendo com que você tenha que ter uma mudança do antibiótico depois da internação. Então, às vezes, a gente coloca o antibiótico e vai confiar. Não, quando o médico assistente verificar o paciente, ele coloca um outro mais adequado, eventualmente. Até pode acontecer, só que não deve acontecer para menos. Pode acontecer um pouco para mais, às vezes de você exagerar um pouquinho no antibiótico, mas não deve acontecer de você colocar o antibiótico para menos para o paciente que tem uma infecção grave. Certo? Então, para que a gente consiga fazer essa detecção rápida, a primeira coisa, lá na triagem, a enfermeira tem que saber o que buscar para saber se o paciente que tem uma... Se houver a presença de alguma disfunção orgânica, então, agitação, confusão ou sonolência, PA sistólica menor do que 90 ou PAM menor do que 65, ou uma queda da PA sistólica maior do que 40 milímetros de mercúrio, ou saturação de O2, ou uma piora aguda da função respiratória, ou se o paciente tiver com ausência de diurese nas últimas 6 horas, esse paciente deveria passar na frente dos outros na avaliação do médico, daí para poder receber rapidamente a terapia, certo? Então a enfermeira tem que ter a noção de que esse paciente que tem 2 sintomas desse, mais algum sinal de disfunção orgânica, é um paciente que realmente tem uma necessidade de um atendimento mais rápido, porque ele precisa receber rapidamente o antibiótico, certo? Bem, esse aqui só para vocês lembrarem, acredito que vocês já tiveram uma aula sobre isso, né, da campanha de Sobrevivendo à Sepse. Vocês já tiveram essa aula? Não? Já, né? Então, nas primeiras 3 horas do nosso atendimento, a gente tem que fazer algumas ações. Então, nas primeiras 3 horas nós temos que colher o lactato, colher as hemoculturas e outras culturas que, dependendo do foco, por exemplo, se for uma sepse urinária, colher a urocultura, se for uma sepse de um foco cirúrgico, colher a cultura do foco da secreção cirúrgica, e se for eventualmente uma sepse pulmonar, colher a cultura de escarro. Claro que eles têm que ter critérios depois para analisar essas culturas, mas você está tentando isolar o agente etiológico para que, num segundo momento, se o paciente não estiver respondendo, eu possa melhorar a terapia desse paciente. E administrar, então, o cristalóide para, se o paciente estiver hipotenso ou com lactato acima de 36. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é tirado da campanha Sobrevivendo à Sepse, do manual que tem de 2013 da campanha, né? Bem, para a gente fazer isso, a gente vai ter que identificar esse paciente, então, que está com infecção grave, e isso, então, foi o papel que a enfermeira nos trouxe e a gente fez essa identificação. A segunda dificuldade era a identificação do paciente, então, com risco de patógenos multiresistentes. Depois a gente entra nos antibióticos de verdade, eu só quero chegar nesses pontos que são principais para todos os tratamentos. Então, primeiro, se o paciente teve antibiótico de amplo espectro nos últimos 90 dias, se ele tomou o antibiótico de amplo espectro, hospitalização maior do que 5 dias, então se é um paciente que está hospitalizado há mais de 5 dias quando começou o quadro infeccioso, se tem uma flora local com alta resistência, então eventualmente tem lugares onde, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de resistência a nível comunitário. Aqui não é o caso, por enquanto, em Tubarão, a gente não identificou esse tipo de problema, mas existem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos tem algumas cidades que tem uma alta taxa de Staphylococcus resistente da comunidade. Aqui ainda não é um problema, mas pode ser um problema no futuro. Se a pessoa mora em um abrigo para doentes, então, por exemplo, uma casa dessas casas de repouso, eventualmente paciente institucionalizado, ele tem um risco maior de patógenos multiresistentes. Pacientes em diálise também têm um risco maior de terem patógenos multiresistentes. Pacientes com escaras, pacientes que têm alguém na família com uma bactéria multiresistente, então que recebeu algum familiar
com uma bactéria multiresistente em casa recentemente. Pacientes em ventilação mecânica há mais de 5 dias. Pacientes com imunossupressão por uso, especialmente de corticoide, uma dose de 10 mg de prednisona por mais de 10 dias. Pacientes com doença pulmonar estrutural, então aqueles pacientes com bronquiectasias. Pacientes com uso de drogas injetáveis. E pacientes com DPOC grave, que daí tem o risco de pseudomonas pelo mesmo motivo da doença pulmonar estrutural. Então, assim, tem diversas situações que o paciente pode se encontrar que eu teria que dar um antibiótico de um espectro mais amplo, independente do foco infeccioso dele, pensando então no risco de bactérias multiresistentes. Certo? Existem também os fatores de risco para o paciente desenvolver uma fungemia. Nem sempre a sepse é causada por bactérias. Eventualmente, ela pode ser causada por um fungo. Então, uso recente de antibiótico de amplo espectro, então ele fez a sepse estando em uso do antibiótico de amplo espectro, o risco de fungo é muito maior. Se ele está em nutrição parenteral, se ele tem um catéter venoso central, se ele está em diálise, se ele é neutropênico, se ele tem algum tipo de malignidade hematológica, se possui próteses vasculares implantáveis, isso também inclui portocate, por exemplo, imunossupressão, a mesma questão, né? E quimioterapia. Então são fatores de risco para o paciente fazer uma fungemia. Eventualmente, também o paciente com cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo, faz uma sepse abdominal, a gente sabe que um fator de risco para sepse por cândida é no pós-operatório de cirurgias onde você tem exploração de alças intestinais. Então, eventualmente, o paciente faz uma ressecção de um tumor intestinal ou alguma coisa assim, também pode contar como um fator de risco para candidemia. Bem, quando a gente fala então de terapia antimicrobiana, era bastante comum antigamente a gente fazer terapia associada para quase todos os pacientes com infecção. Mais recentemente isso começou a cair em desuso, né? Mas para algumas situações específicas continua sendo indicada terapia com associação de antibióticos com um espectro similar. Então, por exemplo, pacientes neutropênicos com sepse e que apresentem agentes etiológicos de difícil tratamento, isso não necessariamente é identificado, eventualmente que tem um fator de risco. Por exemplo, na nossa UTI a gente tem uma grande quantidade de pacientes que fazem infecção por Acinetobacter, é um dos principais agentes que causa infecções de corrente sanguínea. Então, nesses casos, indica-se associação de antibióticos com espectro para esses gram-negativos não fermentadores, então pseudomonas, Acinetobacter. E qual que seria a associação? Normalmente, nesses casos, a associação de um antibiótico antipseudomonas, que normalmente vai ser um carbapenêmico, com um aminoglicosídeo ou uma quinolona. Em infecções graves, associadas à insuficiência respiratória ou choque séptico, também vai se dar muitas vezes antibióticos associados, antipseudomonas, pelo fato de que a bacteremia por pseudomonas muitas vezes é responsável. O contrário, então, também a gente pode observar que infecções respiratórias dificilmente são fúngicas. Então é bastante raro a gente ter infecção por cândida em trato respiratório. Eventualmente, em situações bem específicas, infecções por aspergilos. Mas, de uma maneira geral, a gente vai pensar mais em infecção por gram-negativos, especialmente por pseudomonas nesses quadros respiratórios mais graves. Quando for um quadro de choque séptico ou bacteria por estreptopneumônia, também se indica muitas vezes a associação de antibióticos, né? Então, o ceftriaxona associado a um outro antibiótico, que pode ser um macrolídeo ou uma quinolona, né, é a associação de antibiótico mais comum para esses casos, e eventualmente pode se associar a vancomicina, né, se houver suspeita, por exemplo, se tiver uso recente de antibiótico anti-streptopneumônia, quer dizer, usou um beta-lactâmico ou usou uma quinolona respiratória recente e está fazendo um quadro de sepse por streptococco-pneumônia, você pode eventualmente associar então a vancomicina também. Bem, essa terapia combinada para essas indicações acabou sendo tirada de um estudo em que a gente verificou e que foi verificado, esse é um estudo único, então que tem 1.200 pacientes em cada braço e que verificou a eficácia da terapia dupla
versus a monoterapia adequada para esses agentes. E verificou-se que, nesse caso, a gente na pseudomonas, no streptopneumoniae, a gente tinha uma redução de mortalidade. Naturalmente que é um estudo só, né, então ainda pode mudar com o passar do tempo essa recomendação, visto que precisa ser repetido e esses resultados precisam realmente ter comprovação em termos de serem reproduzíveis. Bem, dentre as causas de sepse que a gente selecionou, então pacientes com infecções graves, né, que a gente selecionou para estarmos discutindo a antibiótico terapia, a gente pegou algumas que a gente percebe que as pessoas, eventualmente na emergência, podem ter um pouco mais de dificuldade e algumas porque são muito comuns, certo? Então, uma coisa importante quando a gente pega uma sepse de foco pulmonar é a gente conseguir distinguir essas duas situações, as pneumonias adquiridas na comunidade e as pneumonias associadas à ventilação mecânica. Bem, o paciente que teve um quadro de ventilação mecânica nos últimos 5 dias, ele pode vir a desenvolver uma pneumonia que foi gerada, então, pelos patógenos que se desenvolvem dentro do sistema de ventilação mecânica. Basicamente, os patógenos que têm esse tipo de comportamento seriam a pseudomonas, o Acinetobacter e, eventualmente, o Staphylococcus aureus. Na nossa casuística dos últimos 2 anos no hospital, a gente teve pouquíssimas infecções desse tipo por Staphylococcus aureus. A gente teve basicamente Acinetobacter e Pseudomonas, certo? Então, na pneumonia sob ventilação mecânica, a gente vai dar essa cobertura basicamente com um beta-lactâmico anti-pseudomonas, e vocês lembram que um quadro pulmonar grave, você vai usar uma associação de antibióticos, certo? Nesse caso, você associa com um aminoglicosídeo ou com uma fluoroquinolona anti-pseudomonas. Bem, não necessariamente o aminoglicosídeo tem que ser daqueles aminoglicosídeos considerados anti-pseudomonas, amicacina ou tobramicina. Hoje a gente tem vários estudos mostrando que a gentamicina, por ter um uso muito menor hoje do que ela tinha no passado, ela tem um espectro tão bom quanto a amicacina para o tratamento de uma infecção por pseudomonas. Então, a gente indicaria, por exemplo, o cefepime, ou então a piperacilina tazobactam, ou então um carbapenêmico, então poderia ser o meropenem ou o imipenem, então que seria então um beta-lactâmicos anti-pseudomonas, associados a um aminoglicosídeo, que pode ser a amicacina ou a gentamicina. E é curioso, porque na nossa casuística do hospital, as nossas pseudomonas são mais sensíveis à amicacina, por exemplo, do que aos próprios carbapenêmicos. Né? Tem mais sensibilidade à amicacina. Agora, qual que é o problema do aminoglicosídeo? É a questão da toxicidade renal. Então, eu acabo tendo que, às vezes, o insecticida, ele tem uma concentração pulmonar muito boa. Então, eventualmente, o paciente está com insuficiência renal, que é uma contraindicação para vancomicina, ele seria uma opção para você estar usando se no hospital tiver uma alta incidência de Staphylococcus em pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui, como a gente colocou, nós temos pouquíssimo Staphylococcus aureus nesse tipo de infecção. E mais ou menos 40% deles ainda são sensíveis à oxacilina. Então, quer dizer, você daria uma certa cobertura. Bem, nas pneumonias adquiridas na comunidade, nós temos que levar em conta as duas coisas. Primeiro, se o paciente possui fatores de risco para multiresistência. Quais são os fatores de risco para multiresistência mais frequentes que eu encontro numa pneumonia adquirida na comunidade? Vocês viram que é uma lista enorme de fatores de risco, mas temos que pensar nos que são mais frequentes, que chegam à nossa mão. Então seria o uso crônico de corticosteroide, o paciente que tenha um DPOC grave ou que tenha uma bronquiectasia, né? E isso seriam fatores de risco para estar fazendo infecção por pseudomonas, certo? Então, normalmente, você vai tratar uma pneumonia adquirida na comunidade sem fatores de risco com um beta-lactâmico, que pode ser o ceftriaxona, ou a cefotaxima, ou pode ser a ampicilina sulbactam. Eu prefiro, nesses casos, as cefalosporinas de terceira geração, justamente pela resistência que existe do Streptococcus pneumoniae, né, que já é de mais ou menos 30%, né, em relação à penicilina e à ampicilina,
certo? E que não melhora em relação a você utilizar um inibidor de beta-lactamase. Então, sempre que não for uma suspeita de pneumonia respirativa, então o beta-lactâmico, ceftriaxona ou a cefaloxima seriam de escolha associados ou a azitromicina ou uma fluoroquinolona respiratória. Então, você dá, além de dar uma dupla cobertura para a infecção grave por streptopneumonia, você também está dando cobertura para aqueles agentes que não são cobertos pelos beta-lactâmicos, porque tem deficiência então de parede celular, que seria então a clamídia, o micoplasma, a legionela, então que você daria uma boa cobertura com a azitro ou uma fluoroquinolona respiratória. E numa pneumonia em que o paciente não está séptico, não está hipotenso, não tem hipoperfusão tecidual, você acabou internando por outros fatores, o que você poderia utilizar? Nesse caso, precisa uma terapia combinada? Não, eu poderia usar apenas uma fluoroquinolona respiratória ou, eventualmente, usar um ceftriaxone associado à ácido. Embora, né, os estudos comparativos dessa associação ceftriaxona e azitromicina com o ceftriaxona isoladamente não mostraram diminuição da mortalidade. Mas é uma recomendação que está no guideline de tratamento de pneumonias, então não sou eu que vou dizer o contrário, certo? Bem, se tiver fatores de risco, então, é um paciente que está usando corticoide, ou tem uma bronquiectasia, ou tem um quadro de um DPOC grave, por exemplo, ou ainda estava em uso de antibiótico de amplo espectro, o que eu posso fazer? Uma opção boa que eu teria nesse caso seria eu utilizar um beta-lactâmico anti-pseudomonas, porque nesse caso de infecções de pneumonias graves com fatores de risco, né, eu teria que usar um antibiótico anti-pseudomonas que tenha também espectro para streptopneumonia. Por exemplo, eu posso utilizar o cefepime, ou o meropenem, ou a piperacillina tazobactam. Eu vou estar dando cobertura para os dois agentes, a streptopneumonia e a pseudomonas. Só que eu tenho que dar dupla cobertura. Então, qual que é o agente que me dá dupla cobertura para pseudomonas e para streptopneumonia? O levofloxacino. Então, eu associaria, por exemplo, o cefepime, ou o meropenem ou piperacillina tazobactam com o levofloxacino, no caso do paciente com a pneumonia apresentando fatores de risco para multiresistentes. Estão acompanhando? Então tá. Bem. Um outro problema que nós temos, que é bastante frequente nessa questão de sepse, não tanto na emergência, mas principalmente quando os residentes vão dar atendimento aos pacientes que estão internados no hospital, é a questão da sepse associada ao catéter venoso. Então, nossas sepses hospitalares primárias, na verdade, não são tão primárias. A grande maioria delas deriva do acesso venoso, especialmente se o paciente estiver com acesso venoso central. Então, é um tipo de procedimento que traz um grande risco de sepse. Só que o tipo de micro-organismo que causa a sepse relacionada a catéter não é o mesmo tipo que causa as pneumonias. No catéter venoso, eu tenho colonização principalmente através da pele do paciente. Então, as duas bactérias mais frequentes que causam infecção do acesso venoso são o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus coagulase negativo, que é aquele Staphylococcus epidermidis, que a gente chamava, né? Então, nesse caso, a gente sabe que a gente tem uma taxa de resistência à oxacilina bastante razoável para esses agentes. Então, se eles são agentes frequentes causando esse tipo de sepse, a gente não pode dar cobertura para esse paciente com oxacilina ou com uma cefalosporina. A gente teria que dar um agente antimicrobiano que dê cobertura para os estáfilos oxa-resistentes. Nesse caso específico, o linezolida é pouco estudado e ele parece ser menos efetivo do que dois outros antibióticos que são a vancomicina e a daptomicina. Uma coisa que a gente tem que também chamar a atenção nesses casos é que quando você tem, por exemplo, infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso causada por Staphylo aureus, em uma grande parte dos casos você tem associado endocardite, certo? E a daptomicina e a vancomicina são os dois antibióticos que têm cobertura para Staphylo oxa resistente, que têm melhor ação
para endocardite. E se vier na cultura um estafilococcus sensível, depois o médico que está cuidando do paciente vai trocar para a oxacilina, que é o antibiótico mais efetivo contra esses agentes. Certo? Bem, a gente sabe que para endocardite, de uma maneira geral, como tem a possibilidade, nesses casos de sepsis relacionada a catéter venoso, de nós estarmos frente a uma endocardite, a gente associa normalmente um aminoglicosídeo. Então isso é usual de se fazer. Normalmente o aminoglicosídeo mais comum de associar nesse caso é a gentamicina. Então, por exemplo, chegou o paciente, está no andar, está séptico, você não identificou o foco e ele está com acesso venoso central, o que você tem que fazer? Bem, preferencialmente trocar aquele acesso venoso central, pois ele deve ser o foco da infecção, né? E você vai introduzir uma antibiótico-terapia com a vancomicina, associada a um antibiótico anti-pseudomonas e associada à gentamicina. E se o paciente tiver com insuficiência renal? Eu não posso utilizar a vancomicina. O aminoglicosídeo até dá para arriscar, né, se você fizer uma correção para essa insuficiência renal. Agora, da vancomicina mais um aminoglicosídeo, aí você está abusando muito. Né? Então, nesse caso, você teria como opção a daptomicina. Seria a segunda opção desse caso. Certo? Mesma coisa, associado ao beta-lactâmico antipseudomonas, é só aminoglicosídeo. Mas não fica muito antibiótico, gente? Mas a gente falou para vocês, se vocês errarem o antibiótico nesse caso, o risco do paciente ir a óbito é muito alto. Então não dá para a gente esperar vir a cultura para a gente acertar o antibiótico. Então a gente dá um amplo espectro, colhe as culturas antes de iniciar o antibiótico dentro do espectro, e daí depois o médico assistente vai desescalonar esse antibiótico. Se tiver fatores de risco para fungemia, principalmente aquele paciente que já está em uso de um antibiótico de amplo espectro, certo? Então, você associaria o fluconazol ou uma equinocandina. O que é uma equinocandina? Equinocandina seria a cascofungina, ou a amidolafungina, ou a micafungina, que são antifúngicos novos que agem na parede do fungo. De toda forma, normalmente a gente vai colocar o fluconazol. De uma maneira geral, se o paciente tiver fator de risco para cândida não álbicas ou para cândidas resistentes, para cândida resistente é fácil. Se ele teve uso prévio recente de fluconazol, ele tem um fator de risco para cândida resistente. Agora, eventualmente o paciente, por exemplo, que é neutropênico, ele tem um fator de risco para cândida não álbica ou que tem neoplasia hematológica. Então, nesse caso, você poderia optar por colocar uma equinocandina. Hoje a tendência maior é de colocar nesses casos a micafungina, por questões de custo, que ela é mais barata, e por questões de que ela pode ser usada em diversas situações que as outras não podem. É para você não ter que saber tanta farmacologia, você pode optar por essa que é mais fácil e mais barata. Mesmo assim não é muito barata. Bem, no caso da sepse urinária, só para um esclarecimento, quando a gente fala de sepse relacionada a catéter, o paciente sempre tem fator de risco para multiresistente, certo? Então por isso que a gente não comentou, e se tiver fator de risco para multiresistente? Aí é mais importante eu avaliar se ele tem fator de risco para fungemia, tá? Bem, no caso da sepse de foco urinário, a primeira opção ainda de tratamento seria uma cefalosporina de terceira geração. Você pode, nesse caso, associar um aminoglicosídeo ou uma fluoroquinolona, principalmente se tiver uma função renal boa, você colocar um aminoglicosídeo que tem uma alta concentração renal associado, muitas vezes pode ser benéfico para esse paciente. Mas nesse caso específico de sepse urinária, não está totalmente definido se associar o antibiótico vai ser benéfico para o paciente. Isso depende, basicamente, da taxa de resistência que você tem naquele grupo de pacientes. Se você tiver uma intervenção urológica recente ou fator de risco para multiresistente, seria indicado se fazer um beta-lactâmico antipseudomonas. Aqui com uma ressalva. A principal bactéria que causa sepse urinária no nosso hospital, secundária a intervenções urológicas, é a Klebsiella, produtora de beta-lactamase de espectro estendido. Nesse caso, não pode ser qualquer beta-lactâmico antipseudomonas. Nesse caso, seria melhor usar um carbapenem, então ou meropenem ou imipenem. Bem,
Que outros fatores de risco que a gente encontra com frequência nesses pacientes urológicos? Fatores de risco para multiresistência. O uso recente de antimicrobiano é muito comum, então tem pacientes que têm infecções urinárias de repetição. Infecção se ele tiver dois sintomas, entre dor, rubor, irritação local, induração ou calor local. Por exemplo, ele apresenta dor e calor local. Você considera aquele paciente que tem uma ulceração que ele esteja com uma infecção secundária. Ele tem rubor local e irritação local. Considera como infecção. Então tem que ter dois desses sintomas, certo? Se ele tiver, então, definido por dois desses sintomas que ele está com infecção, você tem que definir qual a gravidade dessa infecção que ele está apresentando. E basicamente você vai determinar essa gravidade, então, primeiro, pelo tamanho da celulite ou eritema ao redor da lesão. Então, se for uma celulite com 2 centímetros ou menos, você considera como sendo uma infecção leve, desde que o paciente não tenha sintoma sistêmico e a infecção seja limitada à pele e ao tecido celular subcutâneo. Então, esse paciente é um paciente com uma infecção leve, não é um paciente que eventualmente você vai poder tratar ele no ambulatório ou fazer um antibiótico de um espectro não tão amplo. O paciente com diabético com uma ulceração de extremidade, com infecção moderada, então está apresentando lá 2 desses sintomas, ele tendo mais de 2 centímetros de celulite, se apresentar linfangite associada, ou acometimento de fáscia, ou abscesso, ou necrose da pele e tecido celular subcutâneo, ou envolvimento de músculo, tendão ou osso. Então é uma infecção moderada, por quê? Porque traz um risco moderado do paciente vir a ter uma perda do membro ou vir a ter uma complicação dessa infecção. E o paciente vai ser considerado grave se ele tiver acometimento sistêmico. Então o paciente está toxemiado, com febre, calafrios, hiperglicemia, taquicardia, hipotensão, vômitos, leucocitose, acidose. Aqui também conta a questão do aumento do lactato, nesse caso. Se tiver com insuficiência renal associada à infecção, ele é considerado um paciente grave. Então ele é o equivalente àquele nosso paciente séptico que nós estávamos discutindo até então. Em pacientes com pé diabético, existem estudos específicos que verificam os fatores de risco para a infecção por bactérias multiresistentes. O próprio fato de ele ter um pé diabético já traz a ele um risco dele ter pseudomonas maior do que uma pessoa tem habitualmente. Então, só o fato de ele ser diabético. Mas ele pode ter bactérias multiresistentes, então mais resistentes, então, se ele tiver uso de antibiótico recente ou internação hospitalar nos últimos 30 dias. Um outro fator que eu tenho que analisar quando eu pego um desses pacientes com pé diabético é a questão de se o paciente tem ou não infecção dos tecidos profundos. Se ele tiver uma infecção da face, ele vai ser um paciente que normalmente vai estar bastante grave. Mas se ele tiver uma infecção do osso, eventualmente ele não vai aparentar muita gravidade, mas é uma infecção que a gente classificaria como moderada, como a gente viu antes. Certo? Não é uma infecção leve. Então tem um teste simples para a gente ver nessas ulcerações se existe infecção do osso. Então o paciente está ali com aqueles 2 sintomas, dor e eritema, ou dor e edema local, ou dor e induração, ou, enfim, tem 2 sintomas que indicam que ele está com infecção, e além disso, você verifica o seguinte: você pega qualquer material que seja estéril e você introduz nessa ulceração e verifica se você toca o osso. Se você sentir essa batidinha no osso, ele tem osteomielite, certo? É um teste bem simples, não precisa ressonância, não precisa nada assim. Certo? Se o osso estiver exposto o suficiente para você tocar nele e o paciente está com infecção do tecido celular subcutâneo, ele está com uma infecção óssea. Bem, se chama PTB teste. Não é PTB não é o do partido, gente, é do probe to bone, certo? Se esse teste der resultado negativo, você pode fazer um raio-x para avaliar essa possibilidade de osteomielite se tiver mais de 2 centímetros de induração, mais de 2 centímetros de tamanho na ulceração. Então, ulcerações maiores têm uma probabilidade maior do paciente ter uma osteomielite associada. E aqui a recomendação, então, de terapia antimicrobiana para esses pacientes com diabetes e com infecção associada. Então, nas infecções leves, você vai dar aquela mesma cobertura que você deu para aquele paciente que estava com infecção do subcutâneo sem ulceração, certo?
Se tiver fator de risco para resistência, você pode associar um antibiótico anti-pseudomonas para esse paciente. Eu preciso fazer 2 antibióticos anti-pseudomonas para esse paciente? Não é uma infecção grave. A associação de antibióticos anti-pseudomonas é indicada para pacientes com infecção grave, como a gente colocou antes. Para infecções moderadas, então com aquele acometimento da face, do músculo, do osso, ou que apresentam, então, uma área de induração maior do que 2 centímetros, você vai dar uma cobertura ampla também para gram-positivos e gram-negativos, então pode ser com amoxicilina clavulanato, ampicilbactam. Lembrando que essas associações com inibidores de beta-lactamase, elas aumentam muito o espectro. Por exemplo, se der amoxicilina sozinha, ela não cobre o estafilococo, ela não cobre os gram-negativos, como E. coli, Enterobacter, Klebsiella, e você associando, você vai conseguir essa cobertura. E além disso, existe a cobertura para anaeróbios que esses antibióticos proporcionam. Um benefício adicional de você usar esse tipo de associação com o inibidor da beta-lactamase é de que ele é uma associação fracamente indutora de resistência, ao contrário das quinolonas, por exemplo, que são antibióticos fortemente indutores de resistência. Você pode utilizar também nesses pacientes a associação de clindamicina com ciprofloxacino, ou de ceftriaxona com metronidazol ou clindamicina, ou eventualmente com o ertapenem. Naturalmente que esse uso do ertapenem em monoterapia, nesse caso, é muito mais caro do que se eu utilizar essas outras associações de antibióticos. Então, normalmente, a gente poderia dar para um paciente que vai internar com uma infecção moderada, ampicilbactam ou ceftriaxona com metronidazol ou com clindamicina, seriam os antibióticos que teriam bom espectro e ao mesmo tempo teriam um custo bastante aceitável e facilmente seriam convertidos para via oral. Bem, não esquecer nesses casos de coletar culturas, porque isso que vai guiar depois se vai ser trocado ou não vai ser trocado antimicrobiano, se vai ser ampliado, se vai ser diminuído, enfim. Para pacientes com fator de risco para resistência, a piperacillina tazobactam associada à vancomicina seria um dos esquemas que teria melhor cobertura. Por quê? Você vai estar dando uma cobertura ao mesmo tempo para pseudomonas, você cobre os anaeróbios, cobre os outros gram-negativos com a piperacillina tazobactam e dá uma boa cobertura para o estafilococo com a vancomicina. Nos pacientes graves, se enquadra no mesmo caso que a gente falou nas outras infecções. Paciente grave, você vai dar cobertura para mais, depois vai ser desescalonado. Então você colhe todas as culturas, colhe o lactato do paciente, faz volume, é aquele paciente que está com uma infecção com sintomas sistêmicos, que é o mesmo paciente que a gente estava falando lá no início. Nesse caso, você vai dar um carbapenêmico, independente dele ter fator de risco ou não, você dá um carbapenêmico associado à vancomicina ou à daptomicina ou ao linezolida, dependendo da função renal do paciente. A vancomicina seria a droga preferencial e as outras se tiver disfunção renal. No caso de fatores de risco para resistência, você só não vai poder utilizar nesse caso o ertapenem, porque o ertapenem não dá cobertura nem para pseudomonas e nem para acinetobacter. Então você pode utilizar o imipenem ou o meropenem associados à vancomicina, daptomicina ou linezolida. Naturalmente, coletar as culturas antes para poder desescalonar, porque você já está com um esquema antimicrobiano muito amplo nesse caso. E o último caso é a nossa sepse, então, de foco desconhecido. O que é uma sepse de foco desconhecido? É um paciente que tem os sintomas de sepse, ele está com febre, está com calafrios, está com hipotensão, tem sinais de má perfusão tecidual, tem um lactato elevado, mas você não consegue determinar onde foi o sítio que se originou a bactéria que causou essa sepse, a bactéria ou o fungo que causou essa sepse. Então, o que a gente tem que pensar? Nesse caso, se o paciente estiver internado, a gente vai pressupor que o foco está onde? No acesso venoso. Então, só tem que distinguir uma coisa da outra. A infecção do acesso venoso é uma coisa, a sepse sem foco é outra. Se o paciente está com acesso venoso, faz um quadro séptico, a gente vai pensar que seja uma infecção do acesso venoso, mesmo que o paciente não apresente sintomas no acesso venoso. Agora,
Se realmente é um foco desconhecido, o paciente chegou na emergência, por exemplo, e está com um quadro de sepse, e eu não tenho um foco definido para esse paciente, eu tenho que pensar nos mesmos princípios, só que uma cobertura para diversos tipos de focos diferentes. Então, eu pensaria tanto em dar uma cobertura para gram-negativos não fermentadores, dando pseudomonas, Nitrobacter, quanto dar uma cobertura para os gram-positivos multiresistentes também. Depois, com o resultado das culturas, eu vou escalonar esse antibiótico. Mas inicialmente eu vou dar um beta-lactâmico antipseudomonas, que aqui pode ser piperacimantazobactam, cefepime, ou pode ser um carbapenêmico, associado a um aminoglicosídeo, se o paciente não estiver com disfunção renal, ou uma fluoroquinolona antipseudomonas, que pode ser então ciprofloxacino ou levofloxacino, e associado a vancomicina para dar cobertura para os estafilococos resistentes a óxido. Certo? O descalonamento vai ser feito posteriormente. Se o paciente apresentar fatores de risco para fungemia, nesse caso, especialmente aqueles pacientes com neoplasias hematológicas, né, e aqueles pacientes neutropênicos, eu vou optar pelo fluconazol ou por uma equinocandina associada a esse mesmo esquema. Naturalmente eu vou ter colhido hemocultura, depois eu vou conseguir determinar muitas vezes qual o agente etiológico dessa sepse, eu posso retirar os outros antibióticos que não estejam dando cobertura para essa bactéria no descalonamento. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente tem que dizer assim, um time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim. Né? Você determinou que a bactéria é aquela, você tira os outros antibióticos porque eles vão causar toxicidade adicional e vão selecionar bactérias que podem vir a causar outras complicações no paciente. Então, nesse caso, só chamar a atenção então a essa questão da associação dos antibióticos, antipseudomonas, certo? E do antibiótico para a cobertura do estafilococo. Então, a vancomicina mais um quadro de sepse grave e você então conseguir dar aquele antibiótico de uma forma bastante rápida, mesmo enquanto no período em que está fazendo a internação do paciente. Pelo menos o que está falando aqui é a porta de entrada aqui do hospital, é isso aí mesmo. Esse apanhado que eu acho que deveria ter um protocolo não defecto, né? É uma rotina, né? Sistematizar um caminho, um passo nesse caminho de sistematização, ali desse, né? Então que chega o diabético, o pré-diabético, a urinária, ter esse parâmetro já definido como. Porque na emergência, na hora, está fazendo, você sabe como é. Muitas vezes você está tranquilo, você pode prescrever com calma. Muitas vezes você está atrás de exame, tem alguns estão prontos, outros não, você perde parâmetro. Então já tem rotinas, a suspeita não, pode examinar o paciente, tem uma. Até para não chegar um suspeita, pelo menos, uma linha de conduta. Um colega, um colega troca botou outro troca, coloca outro. Tipo... E manter isso, né? Que de repente fica aquela história, a gente está com sistema intensivo ali, e volta e meia alguém está prescrevendo também, além do médico que está assistindo, e já é o segundo, terceiro dia que o paciente está ali, e começa a ver troca de antibiótico, começa a interpreta de uma forma que estabelece uma conduta. Mas o principal, na verdade, é essa questão justamente de que o antibiótico ele vai ser introduzido para a pessoa que está na emergência, por quê? Porque tem que ser introduzido rápido. Exatamente. Né? Então, eventualmente, tu liga para o médico assistente, vai falar com ele, estou internando um paciente para ti aqui que está com uma sepse e um foco pulmonar. Ótimo, conseguiu falar com ele. Agora, se não conseguiu falar em 10 minutos, não conseguiu falar com ele, bota o antibiótico, depois ele vai ver o que ele vai fazer. Né? Também acontece. Mas daí nesse caso, na sala de emergência, seria melhor que a própria enfermagem coletasse essas culturas. Né? Porque precisa coletar antes de iniciar o antibiótico. E a gente não pode esperar 2 horas. 2 horas já é 14%. Por isso que eu digo, tudo são protocolos, né? Às vezes fica pro Então acho que a gente tem que ter um protocolo que a gente possa, assim, pediu a internação já pode fazer o antibiótico. Quer dizer, independente da internação estar correndo lá, você deveria ter um kit de antibiótico na emergência para já fazer a primeira dose de antibiótico. Do ponto de vista mais pediátrico, assim, uma criança que vem já com um quadro pulmonar, uma infecção assim, já com uso de homocilocloranato. Tu faz a radiografia, tu faz o hemograma, dá infecções ainda, assim, na internação. Aí você teria que dividir pela gravidade. Então, ele é um paciente que tem sintomas sistêmicos importantes, então ele tem hipoperfusão, tem taquicárdico, então tem que verificar como que o paciente está e também se ele tem insuficiência respiratória. Por quê? Porque daí tu vai optar por aumentar o espectro do problema ou por tu dar uma cobertura realmente muito ampla e depois descalonar.
O paciente séptico você dá uma cobertura muito ampla, porque é descalor. O paciente que veio por causa de uma pneumonia que ele tratou em casa, mas está bem, está brincando, está tranquilo, não tem nenhum sintoma sistêmico mais importante, que acontece às vezes, aí você vai ter que raciocinar dentro das possibilidades desse paciente. Uma coisa que a gente vê os pediatras esquecerem às vezes é a coqueluche. A coqueluche ainda existe no nosso meio, de vez em quando a gente tem casos, embora não seja fácil da gente isolar ela em cultura, a gente vê várias vezes casos que a gente considera como casos confirmados de coqueluche, que seriam o quê? O paciente tem uma leucocitose importante, acima de 20 leucócitos, e um infiltrado pulmonar intersticial, geralmente paracardíaco. Nesses casos, você tem que também pensar em coqueluche. E daí esses esquemas normais que foram em pediatria, então, que se utiliza aí no mundo, amoxicilina ou uma cefalosporina, não vão dar uma cobertura tão boa. Tem que ser uma macrolídeo. Então, uma das coisas é pensar assim, se eu vou dar uma macrolídeo ou não vou dar uma macrolídeo, pensando no consultório de coqueluche, ou outros, ou do micoplasma também, que é uma causa frequente. Né? Então, muitas vezes, tu amplia mais por esse lado e, eventualmente, como o paciente tem uso prévio de antibióticos, né, você pode pensar em ampliar um pouco mais para a gram negativa. A gente vê que em pediatria é bem mais as pessoas são bem mais econômicas em antibiótico do que nos adultos. Então, assim, o paciente interno, às vezes, com uma pneumonia, ele vai lá numa penicilina cristalina. Eu não vejo mais ninguém adulto internar e tomar penicilina cristalina. Né? Mas por que não toma? Porque o risco do paciente ter um estresse pneumônia resistente à penicilina, né, ou por intermediário da penicilina, é bastante razoável. Claro que muitas vezes interna, mas não está grave, você pode até dar um antibiótico com um espectro menor. Mas, em geral, eu pensaria no paciente que não está séptico, colocar um macrolídeo, que geralmente as pessoas esquecem, e colocar uma cefalosporina de terceira geração para você cobrir o que você não cobriu com as penicilinas, que era o espectro pneumônia intermediário à penicilina. Se o paciente estiver séptico, daí eu daria a vancomicina associada, então, com o cefepime, normalmente. Porque normalmente daí. E aí eu escolheria se botaria ácido ou não associada nesse caso. Guilherme fez uma pergunta boa sobre pediatria, né? Pediatria, gente, um dos problemas que eu tenho para conseguir plantonista para renascer exatamente. O pessoal de Criciúma, eles não atendem pediatria, eles não vêm trabalhar aqui porque tem esse medo da pediatria. Todo mundo tem um certo receio da pediatria. Então, se está inseguro, tem dúvida, tem sempre um pediatra ali na ANEL, liga, tá? Isso aí, eu digo sempre, pediatria não põe medo. A gente está aqui, eu estou aqui há 5 anos atendendo pediatria. Se brincar, acho que por dia eu atendo às vezes mais criança do que muitos pediatras no dia a dia. E graças a Deus nunca tive um processo, a gente nunca teve um problema, porque na dúvida, se você vê que a criança não está bem, interna. Interna para a pediatria e o pediatra dá alta. Se vocês acham que a criança tem sinais de sepsis, alguma coisa, pede os exames, entra em contato com a pediatra para ela dar uma avaliada, mas, assim, não jogar o paciente lá para cima, se ele acha que está grave, deixa lá que o pediatra resolve, porque aqui não. Aqui eu acho que não acontece, porque o pessoal liga para ela. Doutora, subiu uma criancinha, eu acho que não está bem e tal, vem dar uma olhada. Mas às vezes é de madrugada, às vezes é à noite, essa criança fica ali até o outro dia, e aí pode representar já um desfecho bem desfavorável no dia seguinte. Então, na dúvida, ligue, porque ela está de plantão. Ela está de plantão, Manel. Olha, tem uma criancinha que não está bem e tal, vou internar, eu gostaria que a senhora desse uma olhada se possível agora à noite. Né? E às vezes fica inseguro mesmo essa parte de antibiótico ali, a dosagem, o peso. Então, na dúvida, pede um auxílio a pediatra. A gente pode pedir o auxílio, mas não pode demorar muito. Exatamente. O auxílio pode pedir, mas se tiver que conseguir o auxílio, tem que colocar o antibiótico empiricamente. Às vezes é melhor um ceftriaxone na primeira hora do que uma vancomicina hiperine 8 horas depois. Um outro obstáculo que a gente tem que vencer, eu acho que é justamente esse, né? Que é a questão, por exemplo, você não tem vaga para internar o paciente, mas o paciente vai ter que internar em algum lugar. Você tem que dar o antibiótico antes de transferir. Então o paciente vai transferir um paciente de armazém que está séptico, você vai ver com o médico dela, mas me conta direito como é que está isso. É uma sepsis sem foco, então já está o antibiótico depois estudando. Que até chegar aqui já perdeu mais de 1 hora. Mais alguma dúvida?
Vamos agradecer ao Dr. Rogério, né? Obrigado por